Pai, obrigado, Senhor, pela operação do Seu Espírito Santo nessa noite. Sabe que você está num culto de oração e esse culto é um convite para você ir um nível a mais, se entregar um pouco a mais. Existe uma unção disponível para isso nessa noite, querido, e você precisa entrar nessa onda. Ver para onde o vento do Espírito está soprando e ser conduzido por Ele. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que essa noite não é mais uma noite, mais um culto, mas foi um dia escolhido pelo Senhor para que nós recebêssemos a sua parte daquilo que o Senhor tem para liberar, e nós estamos prontos. Estamos prontos, Senhor, para mergulhar nesse lugar de oração, para não andar mais num nível de superficialidade, não andar mais no raso, mas nos entregarmos mais profundo. As águas, elas não vão dar mais no joelho, elas não vão dar mais nas nossas canelas, elas não vão dar mais nos ombros. Nós vamos nos entregar por inteiro, mergulhar em águas profundas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa noite nós sairemos aqui com consciência, com mais consciência de quem o Senhor é, de que o trono ele não está vazio. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que essa é uma noite onde nós vamos aprender, mas nós também vamos fluir naquilo que iremos aprender. Obrigado, Pai, pela sua palavra que vai ser ministrada e pelos corações sensíveis, pelo coração disponível em receber a sua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Você pode sentar, queridos. Boa noite. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Nós estamos em mais um culto de oração e vamos receber mais uma porção da parte de Deus nessa noite, amém? Você está pronto? O meu tempo ele é bem rápido hoje, porque nós estamos em um culto de oração, então nós vamos orar, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra rápida para nos trazer um pouco mais de consciência para aquilo que nós vamos fazer enquanto corpo de Cristo nessa noite. Amém, gente? É um culto de oração e meditando sobre isso, me veio um texto que fala a respeito de fé. E nós somos o povo da fé. Amém? E eu quero ler esse texto com você. Ele é um texto muito conhecido. É um texto, inclusive, que se você olhar para ele, você vai falar, nem precisaria estar escrito isso. Porque afinal é muito básico, na verdade ele é muito óbvio. E se ele é tão óbvio assim, fiquei pensando, eu acho que eu preciso dar um pouco mais de atenção para isso. Amém, gente? E o texto está lá em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 6. Então é um texto que vai falar, meu Deus, mas se ele está ali, ele quer nos dizer alguma coisa. Amém? Aleluia. Obrigada, Alana. Eu falei, Alana, você não precisa acender todas as luzes hoje. Não vou deixar o pessoal muito aceso, naturalmente falando, tá? Porque no Espírito nós precisamos ficar acesos, amém? Glória a Deus. O texto está lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Esse texto ele parece muito óbvio. Se você parar para você prestar atenção, está dizendo que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Mas se eu não estou me aproximando de Deus, se eu estou me aproximando de Deus, é porque nós já cremos em Deus, não é isso? Aparentemente sim, mas se o texto está dizendo, olha, para você se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe, significa que tem pessoas que se aproximam ou que conhecem a Deus, ou já ouvi falar, mas que não têm essa fé, crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? E esse texto está dizendo sobre se aproximar de Deus. Vocês concordam comigo que oração
é uma forma de se aproximar de Deus. Orar com alguém que você não vê naturalmente, que você não ouve naturalmente uma resposta naturalmente, que você não ouve naturalmente uma resposta imediata. E eu vou te dar um exemplo prático. Aqui nesse culto, fica mais fácil. O ambiente está favorável, o irmão está do seu lado, às vezes ele é mais pentecostal, ele começa a orar, logo você pega fogo. Existe um louvor, existe uma unção disponível na unidade. Mas na sua casa, quando você entra dentro do seu quarto, como é que você faz isso acontecer? Então, naturalmente falando, você vai entrar, vai fechar a porta do seu quarto, vai começar a orar e precisa ter fé envolvida, para que a oração ela possa ser eficaz, ela possa ser efetiva. Então, você fecha a porta do seu quarto para você orar, e aí você vai orar para alguém que você não vê, que você não escuta. Então, naturalmente falando, eu preciso ter fé para que essa oração ela funcione. Amém? E o autor aos Hebreus, ele está dizendo exatamente isso. Olha, não tem ninguém te ouvindo, visivelmente, você não tem uma resposta imediata, é só você e Deus. Então, sem fé, não tem como, você precisa crer. Amém? Está comigo até aqui, gente? Então, dá para viver uma vida de oração sem fé? Não tem como, não dá. Então é necessário crer. Essa palavra é necessário crer, quer dizer que você precisa estar persuadido, completamente convicto. Completamente convicto em quê? Você consegue imaginar em que você precisa estar completamente convicto? Que Ele existe. Você precisa ter uma consciência da presença que você carrega. Então, para orarmos, estarmos nesse lugar de oração, eu preciso estar plenamente convicto, com meu coração completamente persuadido de que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui? Então, nós precisamos entender esse texto e que o autor aos Hebreus está dizendo exatamente isso. Então, nós não precisamos só saber que Ele existe, mas também saber quem Ele é. Porque quando eu tenho consciência dessa presença, eu sei como eu vou conduzir a minha vida de oração. Eu tenho uma consciência de quem eu carrego, e então eu conduzo a minha vida de oração baseado na fé. Mas é porque eu tenho consciência dessa presença. Amém? Então, para você ter fé nessa oração que você faz, como eu falei lá na conferência de mulheres, eu fui ministrar oração em outras línguas, você precisa ter muita fé para orar em outras línguas. Você está orando algo que você não entende, que a sua mente não entende, você não sabe nem de onde veio, mas é o poder do Espírito Santo derramado sobre você, e você tem fé que é uma oração que está sendo comunicada direto com Deus. E eu fiquei pensando, cara, é uma loucura mesmo isso. Para ministrar e trazer um entendimento para quem não entende, gerar fé no coração daquela pessoa, que a oração em outras línguas é primordial para a vida dela como cristão. E a oração natural, a oração com entendimento também é assim. Precisamos ter fé. Então, porque quando eu tenho a consciência dessa presença, eu consigo conduzir a minha vida de oração com mais consciência. Então, se eu tenho consciência de quem Ele é, da presença que eu carrego, qual é a certeza que eu vou ter? De que Ele me ouve e de que Ele me responde. Então, a nossa vida de oração, a gente precisa ter essa consciência. Eu gero fé, e eu tenho fé em quê? Convicção em quê? O meu coração está persuadido a quê? Há uma presença, há uma consciência de uma presença que eu carrego. Mas aí eu tenho essa consciência e aí eu tenho uma resposta. Eu sei quem Ele é e que Ele me ouve e que Ele vai me responder. Amém, gente? Você está comigo até aqui? Aleluia! Então, queridos, agora, deixa eu abrir um parênteses para você. Nós sabemos que nós carregamos uma presença, certo? Nós carregamos essa presença dentro de nós, ela está disponível, nós não precisamos ir a um lugar físico, mas a Bíblia vai falar que existe uma forma de se achegar. Amém? Tiago, no capítulo 4, no verso 8, a Bíblia diz que acheguei-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, existe um modo de fazer isso. Amém? E eu quero trazer um entendimento para você de como é que você faz isso na prática. Eu vou trazer um exemplo
bem prático para você conseguir entender a respeito de como você se apresenta nesse lugar de oração e que precisa haver uma preparação, e já você vai entender que preparação é essa. O Guilherme é o pastor dessa igreja, mas também é o meu pastor. Amém? Eu não sei se quando ele fala para você ou te manda uma mensagem, olha, queria falar com você, queria ter tempo com você, eu não sei como você fica. Se você fica, né, com seu coração gelado, nervoso, pensando, meu Deus, o que ele quer saber, o que ele vai me perguntar, você já começa ali a orar, se preparar para isso, se organizar para responder o que ele tem para te perguntar. Mas eu, quando ele fala comigo, e eu preciso ser pastoreada e me deixar ser pastoreada pelo meu marido, que também é o meu pastor. Reconhecer a unção que ele carrega, honrar a unção que ele carrega. Então, quando ele me fala algumas coisas, eu preciso considerar o que ele está me falando, porque eu sei a unção que ele carrega, a sabedoria que está sobre ele. Às vezes, é mais difícil de separar, porque eu sou esposa. Mas eu tenho a consciência de quem ele foi chamado por Deus, e eu preciso considerar aquilo que ele fala. E então, me submeter ainda mais, que é a esposa e a ovelha. Amém? Mas, eu estou te falando de algo natural, de uma preparação que talvez você faça, talvez o pastor vai te chamar para falar sobre o seu departamento, você está ali com a resposta na ponta da língua sobre todas as perguntas que ele quer fazer. Talvez você está pronto para conversar com ele sobre algumas coisas, mas de uma coisa é certa, você se prepara. Amém? E comigo também faço isso. Quando ele quer algumas coisas específicas, me preparo para apresentar para ele. Agora, quem dirá a gente diante de Deus em um tempo de oração? Não podemos chegar de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Tem como haver uma oração ser feita sem fé? Sim. Tem como se aproximar de Deus sem a consciência dessa presença que nós carregamos? Sim. Dalila, como é que eu entro nesse lugar? Como é que eu vou para esse lugar de oração? Fazendo aquilo que o autor aos Hebreus disse. Eu preciso ter fé para me aproximar diante dele. Então, para esse lugar de oração, não tem como ir sem fé. Você não tem como estar nesse lugar sem fé. Precisa ter fé envolvida para que a sua oração seja eficaz. Amém, gente? Porque quando você tem fé e tem consciência dessa presença, você sabe diante de quem você está. E você sabe que as suas orações serão respondidas. Amém? E aí no texto, eu quero que você abra comigo. Se você está com a sua Bíblia física, você volta um pouquinho mais para trás. Com sua Bíblia digital, você vai procurar Hebreus no capítulo 4 e no verso 16. Se eu fosse você, eu começaria a usar um pouco mais a sua Bíblia física para você saber onde está os textos, os versículos. Está tudo bem com os smartphones, mas é muito bom você andar com a sua Bíblia física. Amém, querido? Viajar com ela, mostrar ela para os seus filhos. Não deixar essa herança maravilhosa se perder. Hebreus no capítulo 4, no verso 16. O livro de Hebreus, ele fala muito sobre a obra redentiva de Jesus, sobre o sacerdócio de Jesus, sobre esse acesso que nós temos diante de Deus e de todo aquilo que o sacerdócio de Jesus fez, né, na terra. E aí no texto de Hebreus, no capítulo 4, no verso capítulo 4, no verso 16, a Bíblia diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O texto de Hebreus está dizendo que precisamos nos achegar nele com confiança. Então, quando nós oramos, nós temos que ter essa consciência de que nós não estamos falando sozinho. Então, eu tenho fé, e é por causa dessa fé que eu tenho que eu decido confiar por total naquilo que eu estou fazendo. Amém? E que lugar é esse? Você não está falando sozinho, você não está indo para lugar nenhum sozinho. Você está chegando diante do trono da graça. Existe um lugar disponível, um lugar onde tem alguém assentado, onde um sangue foi derramado, e é através desse trono da graça que nós recebemos o que o texto continua dizendo: graça, misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, querido? Esse trono, ele não está vazio, tem alguém assentado nele, há um sangue que foi aspergido do Cordeiro nesse trono da graça. Agora, existe alguém lá. Por que eu estou falando para você sobre isso? Porque o texto ele vai dizer, olha, nós nos acheguemos com confiança nesse trono. Então, quando eu oro, eu preciso entender que eu tenho que eu preciso crer, me achegar a Deus com fé,
sabendo quem Ele é, mas eu estou indo para um lugar, eu estou indo para o trono da graça. Amém? E quem é que está sentado nesse trono? Eu vou caminhar um pouquinho mais para chegar lá, mas você precisa entender que na oração precisa haver confiança, que nós estamos nos aproximando de alguém, estamos indo para um lugar. Amém? Vocês estão comigo? Estão conseguindo entender? Amém? Então Deus está ouvindo, Deus Ele está presente e Ele vai responder. E nesse trono existe alguém que está sentado, mas nós não precisamos só saber que existe alguém sentado, porque você pode ter ouvido falar de Deus, você pode ter conhecido Deus por alguém que te apresentou, pelo testemunho de alguém, mas deixa eu falar algo para você, Deus é aquele que se revela para você naquele momento, amém? Deus Ele se revela para você quando você o busca, amém? Então nesse trono existe alguém, só saber que existe não é o suficiente, você precisa saber quem Ele é, você está comigo? E lá no livro de Êxodo, quando Moisés ele foi chamado para conduzir o povo, ele faz alguns questionamentos antes sobre como iria se apresentar diante do faraó, e Deus fala para ele, olha, eu estarei com você, e depois ele fala, e quando me perguntarem, quem está me enviando? E aí no texto de Êxodo, eu quero que você abra lá comigo, que agora eu vou te falar como Deus se apresenta para esse povo, a primeira vez, como Deus se revela para esse povo. Êxodo no capítulo 3, e no verso 14, o louvor já pode voltar. Você está entendendo até aqui, querido? Amém? Glória a Deus. Êxodo no capítulo 3, no verso 14. Olha só o que Deus responde a Moisés. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então aqui nós temos uma revelação de quem Deus é. Ele diz, eu sou o que sou. A palavra no hebraico traduzida nessa vez onde o Senhor se revela é ser. Quem Deus é? Ele apenas é. E sabe o que Ele é para você? Ele é para você aquilo que você precisa hoje, querido. Ele vai ser para você aquilo que você precisa amanhã. E no futuro, Ele vai ser para você aquilo que você precisa no futuro. Porque Deus é o que é. Tiago, no capítulo 1, eu acho que é isso, Tiago no capítulo 1, no verso 17, é isso. A palavra de Deus vai dizer que, deixa eu ler, que me deu um branco agora, misericórdia. 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o qual não há mudança e nem variação. O autor vai dizer que Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. Independente da circunstância que você está, daquilo que você está precisando, Deus se revela para você aquilo que você é. Foi isso que Deus disse para Moisés, olha, eu sou o que sou, eu vou ser para você aquilo que você precisa. Então quando nós nos achegamos nesse lugar de oração, o Senhor vai se revelar para você de acordo com aquilo que você precisa. Foi como eu disse, às vezes você conhece Deus por aquilo que alguém disse para você, às vezes você conhece Deus por o testemunho de alguém, mas Deus é para você aquele a quem Ele se revela para você. Amém, querido? Então no trono está esse grande eu sou o que sou. É Ele que está nesse lugar, é Ele que está no trono. Dalila, por que você está falando isso? Porque nós precisamos estar nesse lugar de oração com essa consciência. Eu carrego uma presença e eu me achego ao trono da graça, e quem está nesse trono não é qualquer pessoa, é eu sou o que sou, é aquele que se transforma naquilo que eu preciso. Então você precisa estar nesse lugar de oração com essa consciência que você carrega algo muito grande dentro de você. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Precisamos estar com fé, gerar fé. Amém, queridos? Sabe que Apocalipse no versículo
3 e no verso 20, a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Existe algo que precisa ser feito da minha e da sua parte. Todos os textos que eu li diz sobre nos achegarmos, nos aproximarmos. Tiago, no capítulo 4, no verso 18, diz: cheguemos pós a Deus e ele se achegará a vós. Sempre existe algo que precisa ser feito da minha e da sua parte. Agora eu não sei você, se em algum momento da sua vida você orou e sem gerar essa confiança, sem se entregar por completo, uma oração sem fé. Nós não podemos andar numa vida de oração no automático. Precisamos entender que carregamos uma presença e ter consciência dessa presença que carregamos, gerar fé para podermos orar e as nossas orações serem respondidas. Por que eu te falei sobre isso? Porque faz total diferença. Quando você abre a porta do seu quarto, você se entrega e você tem consciência da presença que você carrega. Faz toda a diferença quando você entra dentro do seu quarto, você está cansado, sobrecarregado, mas você sabe que no trono existe alguém que é o eu sou o que sou. Ele se torna para você a sua provisão, ele se torna para você a sua cura, ele se torna para você a sua paz, o seu alívio. Ele é o que é. Então faz total diferença quando você entra nesse lugar, querido. Você não precisa fazer esforço, porque há fé em um Deus que faz tudo por você. A oração, ela não pode se tornar algo tão rotineiro na sua vida. Você precisa tornar um hábito. A gente sempre fala sobre um hábito, mas precisa ser algo desejoso. Uma vez eu ouvi uma história em cima desse texto de Apocalipse e do texto de Tiago, que ela me marcou profundamente, que era essa história de uma mariposa. Já falei isso uma vez em algum momento. E essa história dizia o seguinte, que eu vou tentar lembrar, que as mariposas, uma pessoa perguntou, uma mariposa chegou para as outras e perguntou: olha, por que será que a gente é tão atraída pela luz? Por que a luz nos atrai tanto? Por que esse desejo? Mas toda vez que uma mariposa bate na luz, ela morre, certo? Só que o desejo, a vontade de ir para a luz era tão intenso que ela falou: olha, eu vou para a luz, quero saber o que tem nessa luz que nos atrai tanto, porque todo mundo que vai não volta, existe algo que nos atrai. E essa mariposa voou na luz, morreu. Não sei se ela descobriu o segredo, mas uma coisa foi: se entregou por completo e foi atraído por algo que fazia parte da natureza. A chamou sua atenção. E para nós que somos filhos, precisa haver em nós esse desejo ardente, essa atração, esse coração persuadido pela presença, para ir nesse lugar e se derramar nesse lugar da presença do Senhor mesmo, mas com essa consciência. Eu não estou aqui orando só por orar, cumprindo a tabela e seguindo a minha rotina diária, não. É porque é um lugar não só que você vai para ter suas orações respondidas, mas adorar o por quem Ele é. Eu sou. Vai ter momentos que você vai precisar deixar os seus problemas, os seus boletos. O que é o seu boleto? Para aquele que proveu pro profeta no deserto comida fresca todos os dias. Enquanto o povo caminhava no Egito, a roupa crescia no corpo, comida não faltava. O que é um boleto diante daquele que é o dono do ouro e da prata? Tem horas, querido, que exercer fé é estar nesse lugar de oração. Exercer fé na sua oração é estar nesse lugar de oração só para desfrutar de um descanso, de um colo de um pai. E não para orar e ficar pedindo, não que isso é errado, mas demonstrar que você está confiando nele, se integrando por completo, como o escritor de Hebreus disse. É fazer isso. Eu vou esquecer o menino que não quer ir para a igreja, vou esquecer os meus boletos, vou esquecer o problema que eu só vou desfrutar da presença. Eu oro para que você saia desse lugar aqui hoje, sabendo que você carrega uma presença. E que quando nós estamos nesse lugar de oração, a gente não fala sobre entrar numa presença, a gente fala sobre desfrutar da manifestação dessa presença, porque a presença está dentro, ela precisa só ser manifesta. E quando eu falo para você que eu oro para que você saia daqui hoje com a consciência de quem você carrega, e de que o trono da graça, como o escritor aos Hebreus disse, não é um trono que está assentado por qualquer um, não. É pelo eu sou. É por aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós vamos
ter um momento de oração ali agora. Temos 14 minutinhos. E sabe que eu quero encorajar você, querido, a quando vir para um culto de oração, começa a gerar isso já no seu espírito. Começa, olha, hoje tem culto de oração, eu estou num dia muito corrido, mas entra no seu carro, começa a interceder por algo. Deixa eu te falar algo. Nós falamos sobre uma oração de intercessão, sobre se colocar à brecha por outros, sobre orar por grandes promessas, promessas maiores. Falamos sobre interceder. Está nesse lugar mesmo de tapar uma brecha? Orar por outro, interceder por outro. Meu Deus, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, a sua e a minha vida de oração, ela precisa estar à altura disso. Como é que eu vou me colocar à brecha por alguém se minha vida de oração está um fracasso? Se eu não estou exercendo fé para orar sobre aquilo que eu preciso, ou para orar crendo em um Deus que é galardoador, para orar crendo em um Deus que é uma presença que me satisfaz. Não me entenda mal, mas nós precisamos aumentar o nosso nível. Então, quando você lembrar desse culto, ver, olha, tem culto de oração hoje, começa a gerar isso no seu espírito, vai ser poderoso, pessoas vão ter a vida transformada, eu vou receber algo do Senhor lá nessa noite, eu vou liberar. A gente não vem só para receber, a gente vem para liberar uma unção também. Então, no seu lugar, começa a orar em outras línguas, não seja um espectador, faça parte daquilo que Deus quer fazer no nosso meio nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que não falha. Obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado pela sua presença em nós, pela sua presença manifesta nesse lugar. Querido, aumente o som da sua voz. Ore em outras línguas. Nós vamos ter aqui, daqui a pouco, um tempo de oração intensos. Vamos começar isso agora. Não espera a vigília acontecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não muda. Obrigado, Pai. Eu oro para que nós possamos sair desse lugar nessa noite, tão desejosos pela sua presença, Pai. Pai, eu oro para que nós saiamos desse lugar nessa noite desejosos pela sua presença. Eu oro para que essa consciência da presença que carregamos seja cada dia mais evidente, mais forte nas nossas vidas. Pai, nós estamos prontos como igreja, prontos para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Pai, nós estamos disponíveis. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a sua obra ela não foi pela metade, ela foi completa. E é por causa dela que hoje nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, por essa igreja nesse lugar. Obrigado, Pai, por cada irmão desse lugar. Pai, eu oro para que o Senhor visite cada um deles. Obrigado, Jesus, porque nós cremos na sua palavra e sabemos que ela é a verdade e ela não muda. Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite, pedindo mais a sua presença nesse lugar manifesto. Obrigado, Pai, pelos dons em operações.
Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja. Pai, graças nós te damos, Pai, pela Tua palavra que é boa, perfeita, agradável. Deus, nós queremos entregar, Senhor, a nação brasileira diante de Ti nessa noite. Ó Senhor, sabemos, Pai, que esse é um ano importante para a nação do Brasil. Deus, em nome de Jesus, essa nação, Pai, em que estamos pisando, essa nação, Pai, em que estamos aqui como representantes dela, Deus, nós declaramos sobre o Brasil, Senhor, Pai, graça e favor sobre essa nação. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela palavra que nos alcançou. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelos missionários que pisaram aqui e que evangelizaram essa nação, Pai, mas nós não vamos perder a colheita, Pai, nós não vamos ser negligentes com a colheita, Pai, nós queremos em nome de Jesus mandar mais missionários para o mundo, Senhor, Pai, que o Brasil possa ser reconhecido como uma nação que Te busca, como uma nação que Te prioriza, como uma nação, Pai, que realmente é uma referência para a palavra, para o Teu poder, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda frieza, Pai. Ó Deus, toda a igreja que está dispersa, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, um avivamento acontecendo, de santidade, de arrependimento. Ó Pai, aqueles que precisam de fato de uma mudança, Deus, em nome de Jesus Cristo, que possa haver consciência de reino, que possa haver consciência de quem você é. Ó Deus, em nome de Jesus, a nação do Brasil Te pertence, Pai. Nós nos colocamos aqui nessa noite, Senhor, nós estamos disponíveis, Senhor, Pai, como brasileiros, Senhor, nós estamos disponíveis, nós queremos estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Ó Deus, nós entregamos Brasília diante de Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos as ações de Satanás sobre aquele ambiente, Deus, Pai, o STF, Senhor, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Executivo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a graça e o favor possam reinar naquele lugar. Ó Deus, Tu és o Deus que faz e nós cremos no Teu poder, Pai. Ó Deus, nós chamamos a existência naquele ambiente, Deus, graça e favor, o Teu Espírito Santo fluindo naquele lugar, convencendo corações, quebrando cadeias. Ó Deus, corrupção não vai fazer parte do Brasil. Ó Senhor, corrupção não vai fazer parte dessa nação. Nós seremos referência sim, Deus, em pessoas corretas, em pessoas dignas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Senhor, obrigado por vidas sendo curadas nesse Brasil, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que faz. E como igreja, Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, e tomamos posse, Pai, do novo tempo no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus, por esse ambiente tão propício da Tua unção, para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que nós possamos ter sabedoria naquilo que a Tua palavra diz. Eu oro, Pai, por estas famílias da igreja aqui representada, no âmbito de pai, mãe, filhos, casais. Oh Pai, que cada um possa entender a Tua palavra, que o Senhor seja o juiz de qualquer decisão, que as famílias andem de acordo com a Tua palavra, porque o Senhor aqui instituiu a família, e é um projeto poderoso, maravilhoso, tão importante, para que nós possamos entender e saber compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as famílias, Pai. Obrigado por cada um, Pai, exercendo o seu papel, como a Tua palavra diz, e nós avançando todos os dias naquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ser exemplo no que diz respeito à família.
Obrigado, Pai, por casais estruturados, avançando, realizando, multiplicando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por filhos obedientes, que não vão se desviar, que vão avançar, vão realizar o seu propósito aqui nessa terra, em nome de Jesus. Que eles possam ter sabedoria do alto para se conduzir e agarrar as verdades da palavra, Pai, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, a Tua palavra é o fundamento poderoso que nós devemos estar estabelecido, Pai. Obrigado, Pai, porque nada vai atrapalhar, porque a Tua palavra diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então qualquer situação que o diabo tem levantado, caia por terra em nome de Jesus. Essa família não será destruída, porque essa família já foi construída pelo ambiente sobrenatural, aonde vão viver dia após dia, cada vez mais, com entendimento sobrenatural. Em nome de Jesus, sobrenatural, famílias fortes. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, por esse homem, por essa mulher, por esse filho e filha se conduzindo cada vez mais de acordo com a Tua palavra. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado pelo Teu refrigério, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não haverá separação em nosso meio, não haverá o alimento da alma, mas antes o Espírito cheio da palavra de Deus, se posicionando naquilo que a Tua palavra diz. Nós não fizemos filhos para o mundo, mas sim para o Senhor. E se eles estão afastados, vão voltar. Vão voltar, Pai, em nome de Jesus. Nenhum vai se perder. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia, aleluia. Querido, você pode orar nesses últimos minutinhos aí com a pessoa que está do seu lado, ou orar por alguém. Na verdade, procura alguém para você orar, melhor assim. Procura alguém, ora por essa pessoa aí. Nós temos mais uns minutinhos aqui e nós estamos num culto de oração. Precisamos nos movimentar e nos mover um pouco em relação a isso. Deixa o Senhor te usar. Se você não tem palavras para orar, vá em alguém que você sentiu de ora por essa pessoa, abraça essa pessoa, só fala para ela quanto Jesus a ama. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra que foi ministrada. Obrigado, Pai, pelos louvores que foram cantados. Como nós somos gratos por essa casa, Pai. Como nós somos gratos por cada líder, por cada pastor que disse sim para cumprir o seu chamado, para cumprir aquilo que o Senhor tem depositado sobre a vida deles, Pai. Eu declaro, Pai, sobre os líderes, sobre os pastores, sobre a diretoria, Pai, o nível de influência sendo aumentado. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma nova unção, um óleo fresco para essa nova estação e para essa nova fase. Obrigado, Pai, por cada irmão que está nesse lugar. Eu declaro, Pai, sobre eles a Sua palavra frutificando. Eu declaro sobre eles vivendo essa palavra. O Senhor Jesus agarrando eles, empurrando eles para aquilo que eles têm para viver. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o Senhor se tornando cada vez mais irresistível. Irresistível. Que nós possamos desfrutar de experiências. Nós estamos prontos, Pai, abrindo a porta, recebendo o Senhor para ceiar junto com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse novo nível mesmo, Pai, de profundidade, de entrega. Eu declaro sobre essa igreja um novo nível de profundidade, de entrega, indo mais fundo, se lançando cada vez mais fundo. Obrigado, Jesus, como nós somos gratos, Pai, pela Sua palavra.
Muito obrigado, Pai, pelo Espírito Santo. Como nós somos gratos pela pessoa do Espírito Santo, que nos conduz, que nos corrige, que nos direciona. Como nós somos gratos, Pai. Obrigado, Paizinho, por essa noite. Estamos com expectativa para aquilo que ainda iremos viver nessa noite, nesse lugar. Estamos com o nosso coração desejoso, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Aleluia. Existe alguém aqui que nunca fez uma oração de confissão? Que oração é essa? Uma oração onde você diz sim para Jesus. Dalila, mas eu nunca disse não para Ele. Mas já disse sim? Você precisa fazer essa oração. Que oração é essa? É uma oração onde você fala publicamente que Ele se torna o seu dono, o seu Senhor. E você vai desfrutar de uma novidade de vida. Você vai desfrutar de algo que você nunca viveu antes. Existe alguém aqui que quer fazer essa oração, dizer sim, eu te recebo, Senhor, na minha vida. Quer entregar a sua vida para Jesus e ter a sua vida completamente transformada. Ela nunca mais vai ser a mesma. Existe alguém aqui que deseja fazer isso essa noite? Todos salvos, querido. Aleluia. Se Jesus voltar hoje, iremos todos nos ver no céu. Amém? Glória a Deus.